Bom dia, meus queridos! Boa tarde, boa alvorada, boa noite, seja o horário que esteja vendo este vídeo. O meu nome é Kaique, eu sou professor de História de vocês e hoje nós veremos o conteúdo para o 8º ano. Para ser mais específico, continuaremos vendo a Revolução Francesa de 1789 até 1799, período de 10 anos da história francesa. Bora lá? Bom, como eu deixei explícito no último vídeo, eu comentei com vocês só para fortalecer hoje este vídeo que eu decidi separar o conteúdo nosso em 2 vídeos para ficar mais exemplificado, mais fácil do entendimento de vocês e também para evitar complicações como baixar. Eu sei que nem todos têm uma internet boa, um celular muito bom. O meu também sempre tem alguns problemas, são inúmeras mensagens e ocupa muito a memória do celular. Por isso que eu decidi cortar os conteúdos em picadinho para ficar mais claro para vocês. E também, é claro, para estudar. Quanto mais simples, mais simplificado seja a matéria de história, assim eu gosto, fica mais claro, mais fácil a assimilação. E hoje, então, nós continuaremos vendo a Revolução Francesa. Nós iremos ver o segundo tema, ou o segundo vídeo, que são as fases da Revolução. Ok? Bora lá? Bom, como eu deixei claro no último vídeo, eu expliquei para vocês o contexto que levou à Revolução Francesa, como a França estava em crise econômica, social, político, e o país ele estava com um déficit gigante, ou seja, gastava mais do que conseguia arrecadar. A sociedade francesa ela não está mais suportando manter o terceiro estado, não está conseguindo manter mais o primeiro e o segundo estado, que não pagava os impostos, que eram totalmente desigual à sociedade. Inclusive essa sociedade francesa estava vivendo em miséria. E aí chega um momento que o rei Luís XVI ele tenta instituir mais impostos para o terceiro estado. O terceiro estado chega, olha, um ápice, fala, não dá mais, nós não queremos. Eles pegam em armas, tomam a Bastilha que era uma era uma prisão francesa, que era o símbolo do absolutismo, o símbolo do rei. Ela cai, as pessoas que estavam presas lá por causa da política são soltas e dá início à Revolução. O rei Luís XVI até tenta segurar um pouco, cria uma Assembleia Nacional Constituinte para tentar barrar esta crise dentro da França, construiu com o parlamento, o terceiro estado, uma constituição. Porém a revolução ela se alastra, as pessoas começam a invadir os castelos, as fazendas do primeiro e segundo estado, começam a torrar, começa a se tornar algo que o rei ele não consegue mais segurar. Foi a gota no copo d'água cheio, e transbordou. E aí, com isso, depois da tomada da Bastilha, dá início à Revolução Francesa. Bom, a Revolução Francesa é dividida em 4 tópicos, ou 4 fases. Primeiro, que é a Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 até 1791. Segundo, a Assembleia Legislativa, de 1791 até 1792. Terceiro, a Convenção Nacional, de 1792 até 1795. E quarto, o Diretório, de 1795 até 1799. Bom, vocês não precisam ficar guardando os nomes e as datas, não é essencial. O essencial é vocês saberem o contexto. Eu apenas gosto de dividir, como vocês todos sabem, para ficar mais claro, mais exemplificado e mais fácil para nós conseguirmos entender sobre a Revolução Francesa. Bom, neste vídeo nós veremos essas 4 fases. A primeira fase, que é a Assembleia Nacional Constituinte, ela durou de 1789 até 1791. Este período ele começa com a tomada da Bastilha, e aí no dia 4/8 de 1789 vai decretar o fim da servidão e igualdade dos impostos. A Assembleia Nacional, porque o terceiro estado eles se uniram dentro do parlamento francês, e aí se dá início a uma nova constituição. E também no dia 26 de julho de 1789 vai ter a declaração
dos direitos do homem e do cidadão, como a igualdade de todos perante a lei, direito ao emprego, direito à propriedade privada. E isso daqui vai ser muito importante, que ela serviu de base para as futuras constituições dos países ocidentais. Inclusive o Brasil tem resquícios ou se inspira nesta Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa daqui vai ser assinada nessa Assembleia Nacional Constituinte. Essa Assembleia Nacional, ela era a união de todos os políticos no parlamento, primeiro, segundo e terceiro estado. E lá eles decretam um documento que se chama Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Em 1790, um ano após esses embates, vai surgir o confisco dos bens da Igreja Católica na França, e o Papa ele rompe relações com a França. Por quê? Era muito desigual. A França, a Igreja, o primeiro estado, eles tinham inúmeras terras, e aí essas terras elas foram tomadas pelo Estado. E em setembro de 1791, a primeira Constituição francesa surge, que vai ser a França uma monarquia constitucional, ou seja, a monarquia terá um rei, porém terá uma Constituição que o próprio rei tem que seguir essa monarquia, essas leis, essa Constituição. B. O fim da intervenção do Estado na economia. C. Separação da Igreja do Estado. Agora não terá mais esta união dentro da França. A tripartição dos poderes, ou seja, legislativo, judiciário e executivo. Um órgão apenas para elaborar leis, o outro para julgar as leis se podem ou não podem ser aprovadas, e o executivo para executar essas mesmas leis dentro do poder do Estado. Antes da Revolução não tinha esses três poderes. O rei criava, decidia e executava da forma que ele melhor entendia. E também terá o fim da servidão, porém a manutenção da escravidão nas colônias francesas. Um exemplo que nós temos são as colônias aqui na América, como a colônia do Haiti. E aqui eu coloquei para vocês essa declaração dos direitos do homem e do cidadão. Ela foi inspirada na Declaração de Independência Americana de 1776 e no espírito filosófico do século XVII. A Declaração dos Direitos do Homem de 1789 marca o fim do antigo regime, ou seja, o estilo absolutismo na França, divisão da sociedade em três estados. Agora não tem mais essa divisão dentro da sociedade francesa, e o início de uma nova era. Coloquei para vocês a representação de uma obra na época dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, depois terá início a segunda fase, que é a Assembleia Legislativa Constitucional de 1791 até 1792. A França aqui é uma monarquia constitucional e o poder começa a ser posto para a burguesia. E há uma divisão da burguesia em três grupos políticos, ou seja, nesse período aqui, quem vai comandar o poder político será a burguesia, e dentro da burguesia tem três grupos políticos que nós veremos à frente. Bom, eu decidi dividir o parlamento para vocês, os grupos políticos que formaram a Revolução Francesa. Este U invertido de ponta cabeça significa os bancos do parlamento, onde que sentavam os políticos. Ao centro, o rei. E aí, bem à frente do rei, o pessoal se chamava a planície, que era o centro. E eles, em tudo o que acontecia, qualquer discussão, qualquer lei, qualquer obrigação ou discussão feita dentro do parlamento, eles ficavam em cima do muro. O pessoal não estava bom com tudo. Agora, à direita do rei, quem sentava à direita neste azul é considerado os girondinos. Eles aqui é a alta burguesia, os banqueiros, industriais, o pessoal que tem muito dinheiro. Eles eventualmente são os moderados, os conservadores. Eles não querem muita mudança social dentro da França. A única coisa que eles querem é mudança na política. Eles querem mandar apenas isso, mais nada. O objetivo deles era manter uma monarquia constitucional, ou seja, monarquia com uma constituição, o rei e a constituição, e controlar o povo com as suas exigências. Então eles eram a favor do quê? Continuidade. Eles eram conservadores para conservar o estilo que estava tendo na França, estilo político. E o principal líder era o Jacques Pierre. O Brissot, ele era um girondino muito rico, e aqui
que vem esta concepção que nós temos de esquerda e direita. Quem senta à direita são os conservadores. Já à esquerda, quem senta à esquerda do rei, como nós podemos notar neste campo vermelho, exemplificando como se fossem os bancos, os assentos do parlamento, quem sentava apenas à esquerda são os jacobinos. Eles são a média e baixa burguesia, ou seja, eles são os pequenos comerciantes, artesãos, profissionais liberais. Profissionais liberais, no caso, professores, advogados, pessoas que lidam com profissões desta alcunha. São os mais radicais, ou seja, eles querem mudanças sociais, econômicas, eles querem uma melhor condições para as pessoas, no caso, os pobres, eles querem emprego, eles querem que os pobres mesmo, eles interfiram na política, eles adentram dentro do poder francês, e os objetivos principais dos jacobinos são a república e promover reformas sociais, ou seja, a sociedade francesa nesta época ela era muito desigual, havia poucos ricos e inúmeros pobres, eles queriam acabar com esta concepção, esta característica na sociedade francesa. E aqui os líderes dos jacobinos é o Danton, Marat e Robespierre, que é os principais líderes destes políticos dentro da divisão do parlamento, ok? Daqui que surge essa concepção, você é de esquerda, você é de direita, você é de centro, daqui dentro da Revolução Francesa que vai surgir. Os girondinos é a direita, os conservadores não querem muitas mudanças. Os jacobinos da esquerda, eles já são os radicais, querem total mudança da sociedade francesa, querem melhores condições sociais. E, por fim, o centro, que fica a planície, ok? Bom, a Assembleia Legislativa Constitucional, que é o segundo período, de 1791 até 1792, a França, neste ano de 72, ela sofre uma invasão dos países Áustria e Prússia, que são países absolutistas com reis, para acabar com a Revolução. Então a Áustria e Prússia se uniram forças para acabar com esta revolução que estava tendo na França. Os países invasores eles encontraram muita facilidade no início a entrar na França com suas tropas. Porém, os sans-culottes militares eles conseguem expulsar os inimigos, os exércitos, com as armas cedidas pelos jacobinos. Então a esquerda aqui eles fazem os inimigos da França, a Áustria e Prússia, os exércitos saírem deste país. E aí é feita uma investigação dentro da França e foi constatada a traição do rei Luís XVI. Com isso, o Luís XVI ele foi destronado e preso. E em 1792 é proclamada a República Francesa, não terá mais rei. E com isso dá início à terceira fase da Revolução, a Convenção Nacional, ou seja, de 1792 até 1795. A França aqui ela se torna uma república, sem rei, as pessoas votam para os presidentes. O poder político estará na mão da esquerda, dos jacobinos. O Luís XVI ele foi condenado à morte na guilhotina. E aí em 1789 surge uma nova Constituição. Nessa nova Constituição francesa tem o voto universal masculino. É para homens com mais de 21 anos e sem necessidade de renda. E o fim da escravidão nas colônias francesas e o ensino primário gratuito. O ensino primário é o fundamental 1 que nós conhecemos. Terá a mudança do calendário francês no ano de 1792 d.C. será o ano 1. E os meses dentro do calendário francês é o brumário, primário, germinal, são inúmeros meses. Terá o confisco dos bens da nobreza, todas as terras, o ouro, o dinheiro que a nobreza tinha vai ser repassado ao Estado. E vai ter a morte de um representante dos jacobinos, que é do Marat, que ele era o líder de esquerda, líder dos jacobinos. Ele vai ser morto em uma banheira, porque ele tinha uma doença que todos os dias ele deveria fazer inúmeros banhos medicinais, banho com água quente, nas banheiras. E aí uma mulher de um girondino, de um político da direita, queria conversar com o Marat, ele autoriza, chegando lá ela deu uma facada, ele quando estava uma facada no seu peito quando estava na banheira. Bom, os jacobinos aí eles se enfurecem por essa morte
e cria um tribunal revolucionário. Este tribunal revolucionário ele tem como objetivo julgar os inimigos da República Francesa. Ele vai perseguir inúmeros supostos inimigos dessa mesma república. E o líder deste tribunal revolucionário era o Robespierre, que inclusive ele vai passar dos limites. Para vocês terem uma noção destes limites que ele passou, foram mais de 40 mil pessoas mortas na guilhotina. E a revolução ela foge do seu princípio, que era a liberdade. E aí é claro que até os jacobinos eles são perseguidos. E esse período da revolução é considerado como a Era do Terror. Bom, depois o terceiro período que nós estamos vendo, que é a Convenção Nacional de 1792 até 1795. A França ela continua na miséria e fome e terá um golpe em 1794, que será o golpe de 9 de Thermidor. Esse 9 de Thermidor é o dia 9 do mês francês, do mês de julho, dia 27 de julho de 1799. Robespierre, que era o líder então do tribunal, ele vai ser preso e guilhotinado. Os girondinos tomam o poder, a direita toma o poder dentro da França e esse mesmo poder, a convenção, ela é desinstituída e é implantado o diretório. Bom, a Revolução Francesa vai surgir inúmeras características, como a bandeira nacional que nós conhecemos e temos nos dias atuais, como o azul, o branco e o vermelho, que representa o símbolo do iluminismo, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Este emblema nacional da República, a República institui a nova bandeira francesa, será a bandeira tricolor adotada oficialmente em 1794. Teremos também a Marianne, logo abaixo que vocês veem na imagem, que é uma moça representando a República. Ela é uma personificação da República Francesa, guiando aqui os jacobinos, girondinos e a planície, a alta burguesia e a média e baixa burguesia. E também temos um quadro que eu decidi representar para vocês, a Era do Terror, que era a guilhotina. A guilhotina que fica ao alto, a pessoa ela é posta e ao momento da morte é descida uma lâmina muito afiada e separa a cabeça da pessoa, ok? Bom, por fim terá a quarta fase, que é o diretório, que é o último período da Revolução Francesa, que é considerado de 1795 até 1799, que aqui a República, depois do golpe, ela é mantida e o poder fica nas mãos dos girondinos, da direita. A República é considerada pelos moderados e conservadores, lembrando que essa direita, os girondinos, eles não queriam mudanças sociais, ou seja, eles queriam apenas o poder político na França. Eles não queriam que mudasse, eles queriam inclusive que os pobres ficassem marginalizados durante esta época, porque, é claro, esse é o momento que sobe os salários dessas pessoas, os mais pobres, é ruim para os altos industriais, eles têm que pagar mais salários, então é claro que não vai ser muito bom. Bom, tem a terceira Constituição Francesa, que ela é promulgada, que nessa Constituição terá o voto censitário, ou seja, a pessoa tem que ter determinada renda anual para poder votar, e esta renda ela é estipulada para a pessoa poder votar e ser votada. E volta a escravidão nas colônias francesas, inclusive na colônia do Haiti, a mais próxima, considerada a coroa, o diamantes da França. E terá a terceira invasão na França, novamente pela Áustria e Prússia, que eles tentam instituir o absolutismo novamente na França. Lembrando que a França é um país republicano nessa época, tem uma república. Bom, e vai ser contida por um general importante uma das fases principais da Revolução Francesa, que é o Napoleão Bonaparte. Inúmeras revoltas internas promovidas pelos realistas, que os realistas são pró-monarquia, pró-rei, e jacobinos. Eles queriam nesse contexto voltar novamente para a Revolução Francesa, o poder dentro da Revolução Francesa. O Napoleão Bonaparte ele vai reprimir todas essas revoltas, tanto dos realistas e jacobinos. Ele era um general muito forte que tinha na França.
E aí os girondinos, que é a alta burguesia, tinham medo de perder o poder, os altos banqueiros, os altos industriais. E aí fazem uma aliança com Napoleão. Eles percebem que esse general está crescendo, que é a imagem que vocês podem reparar aqui deste rapaz. Ele não era muito alto, inclusive ele media 1,70 m. E terá o golpe de 18 de Brumário, ou seja, no dia 9/11 do nosso calendário de 1799. Que esse golpe será o que? Napoleão ele toma o poder definitivo e faz um governo pró-girondino, ou seja, faz um governo para a direita, que são os industriais, banqueiros. E terá aí o fim da Revolução Francesa e início da Era Napoleônica, que será de 1799 até 1815. Pois bem, aqui eu deixo vocês agora bons estudos, boas anotações no caderno. Espero que tenham uma excelente aula. Qualquer pergunta, estarei à disposição. Vejam quantas vezes quiserem este vídeo, que estará para vocês. Pois bem, até a próxima aula. Espero que tenham um excelente dia. Tchau!